Então, sejam todos bem-vindos a esse novo episódio do nosso quadro O Novo Futuro. Essa noite vai falar com a gente a professora Cris Limonge sobre a sobrecarga do trabalho virtual, nesse apocalipse digital que a gente está vivendo, aprendendo a escalar e a evoluir na velocidade de uma crise. Esse projeto, o Novo Futuro, são professores e especialistas do mercado que a gente convidou para tratar assuntos da administração e ajudar profissionais e empresas a redefinir os seus novos papéis nesse novo cenário que a gente está enfrentando. Nós da FIA atuamos em 3 diferentes áreas, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbio e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Nós temos cursos de graduação em administração, também MBA, pós, mestrado profissional em gestão de negócios e uma carteira completa de educação executiva em EAD. Somos pesquisadores, somos consultores. A professora Cris Limonge, que hoje fala com a gente, é coordenadora dos nossos cursos de gestão de pessoas, com ênfase em qualidade no trabalho, escritora, fala para a gente, eu já dividi com as pessoas, professora, o link da sua pesquisa, é pesquisadora, e nós na FIA somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria e pesquisa. Reforçando a evocação inovadora da FIA voltada para a construção do futuro. Fala com a gente hoje a professora Cris Limonge, é um prazer, já sei que a nossa audiência explodiu mundialmente, que estamos sendo ouvidos na Colômbia, em Chile, sejam todos muito bem-vindos. E a professora fala com a gente entre 40 e 45 minutos e depois eu retorno, espero que meu áudio esteja já funcionando, senão a gente arranja um jeito aí de se comunicar. Mas aqui no painel de vocês tem reticências e depois um campo. Vocês podem fazer perguntas que eu vou mediar a interação de vocês com a professora no final. Então, uma boa noite. Vamos todos ouvir esse doce, esse gênio, pesquisadora, escritora, coordenadora. A noite é sua, professora. Até mais. Obrigada. Fabi, você está me ouvindo? Não, não está me ouvindo. Bom, está registrado. Antes de tudo, eu queria agradecer de coração todos os inscritos, participantes, e principalmente ao Roberto Alonso, que teve a ideia do convite, e depois o apoio do Aguinaldo, que vocês viram, e da Fabiane, que já vai estar com a voz plena. É um tema bastante forte, eu também estou sentindo na pele esse tema, e a ideia dessa nossa fala vai ser, eu vou trazer alguns conceitos, é uma apresentação curta para a gente poder conversar bastante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui foi um spoiler, já era. Espero que todos estejam vendo. Qualquer coisa, sinalizem. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar o chat. Tá, consigo. E depois eles também vão me apoiando. Então, o que eu separei para a gente conversar hoje, nesse espaço de tempo tão curtinho? Deixa eu ver a hora direitinho para não invadir demais a vida da sexta-noite, né? Vou falar sobre a sobrecarga do trabalho virtual, afinal, o que é isso? Computador. Oba! Apareceu um som. Fabi, voltou. Que bom, bem-vinda. O que é sobrecarga? As atividades sobrepostas. Agora, nessa enquete, a gente fez uma reunião em março sobre sobrecarga do trabalho virtual, que era uma atividade que a gente faz
na FEA e era bem interativa. E essas coisas foram estruturando. E eu percebi que o conceito de sobrecarga ainda é bastante desconhecido, vamos dizer assim. A gente sente, mas não descreve. Falar das atividades sobrepostas, das responsabilidades, da percepção de qualidade de vida, do enfrentamento do estresse, né, ganhos e perdas, e da viagem de cada um nesse desafio da Covid-19. Se vocês não estiverem ouvindo, tiverem alguma demanda, por favor, utilizem bastante o nosso chat. Eu não estou tendo acesso, mas a Fabiane está, e com certeza a gente vai tentar sinalizar, apoiar vocês no que vocês precisarem. Como eu estou dividindo a tela, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para eu poder ver o que vocês estão pedindo. Tá bem. Opa, tá bem. Então, antes de começar, eu quero agradecer de coração. Agora não anda a minha tela, que ótimo. Ixi. Pessoal, não tá. Agora vamos tentar de novo, porque a tela... Voltei aqui, porque a tela não está andando. Eu não sei por quê. Vamos ver... Professora, tente Oi. compartilhar novamente e quando precisar avançar, dá um clique na tela e aí sim a senhora consegue avançar. Veja se não foi nenhum problema da ferramenta. Eu não ouço a senhora, o microfone está mutado. Então, oi, professora. Já está compartilhado? Não. Ainda não. Vai lá no botãozinho aqui embaixo, no canto inferior Já da achei, tela. achei o share. E agora só apareceu o Zoom. Gente. Pode parar novamente. Share. A primeira opção em cima do share, a primeira janela. Isso. Pronto. Então, eu clico aqui para mudar. Beleza. Agora estou em casa. Tá bom, boa palestra. Obrigada. Bom, pessoal, eu saí um pouquinho do ar porque não estava andando os slides. Então, queria bem-vindos, agradecer a oportunidade, especialmente a Roberto Alonso, o Eduardo Savarese, a todos, o pessoal da Fundação, a Fabiane e o Aguinaldo, os meus familiares, amigos, colegas professores, ibero-americanos, argentinos, chilenos, colombianos e todos os colegas de Moçambique que estão compartilhando esse momento. Vi que eu estava sem voz. Então, reforçar os agradecimentos, destacando o grupo, os meus colegas que estão no Brasil, no Norte, no Nordeste, no Sul, nas diversas regiões, Brasília, Campo Grande, os meus colegas da rede ibero-americana, da RIPOT, muito queridos, a professora Angélica, na Colômbia com a sua turma, o professor Juan, no Chile, e o professor Rodolfo, e outros professores que estão conectados e com quem a gente aprende bastante, a minha colega Vera em Portugal, e os meus amigos de Maputo, o Jorge, que trouxe os meus ex-alunos de lá. Então, estamos conectados e próximos. Espero que isso tudo ajude a gente a superar esse momento tão difícil. Vamos começar por o que é sobrecarga de trabalho virtual. Essa definição ela foi construída a partir das sinalizações dos relatos ao responder os questionários, nos WhatsApps. Então, eu não me identifico na sobrecarga de trabalho virtual porque eu só faço o trabalho que eu sou contratado. Não é hora extra que a gente está falando de sobreposição de atividades, e está falando de atividade que usa tecnologia, comunicação síncrona, como agora, com ou sem atividades presenciais, que é o caso das atividades do lar e as outras que são conectadas, que a gente tem visto com frequência, imagens e outras mais.
Então, esses relatos nos trazem, primeiro, a nossa capacidade de grande adaptação, de adaptabilidade incrível, uma resposta imediata a uma situação de confinamento, de risco de morte e de necessidade de sobrevivência. Então, estou tratando esse conceito e ele está mais detalhado em termos de combinação de sobrecargas nessa enquete que a Fabiane sinalizou para vocês. Bom, essa imagem da sobrecarga é nós, burros de carga, né? Não está confinado o nosso burro, mas a ideia é o que fazer, né? Como que a gente pode... Aguinaldo, eu acho que o microfone está aberto. Deixa eu fechar você aqui. Como que a gente pode resolver essa questão da sobrecarga? Primeiro é a consciência. Segundo, saber que não dá para simplesmente virar a mesa, né? A gente tem que ir desmontando, criar um andaime e criar condições de proteção e de preservação da vida e da atividade. Essa combinação é que ela é bastante desafiadora. Então, a gente está tratando de um assunto sobrecarga que não é novo, que sempre se falou muito sobre as consequências negativas dessa sobrecarga. Então, o que a gente tem os grandes momentos em relação à questão da sobrecarga de trabalho virtual hoje? A gente tinha a nossa rotina do terceiro milênio, todo esse glamour da longevidade, das novas tecnologias, da internacionalização, a pandemia, onde nós estamos, a sangue vivo, né? E todos os nossos desafios da pós-pandemia, que esperamos ela acabe em 3 ou 4 meses, mas ainda é uma incógnita, é um grande desafio de aprendizado, de fé, de capacitação, de humanidade, né? E de integração ao novo. Então, o que a gente tem se a gente pensar em grandes lotes do trabalho, considerando o século passado esse? Tempos em movimentos, né, com grandes marcas e outros detalhamentos, que a gente não é o caso agora. A produção enxuta, né, que é o marco da globalização, da diferenciação de serviços, da entrega, da rapidez, da individualização e, ao mesmo tempo, da massificação. E nós temos hoje, nessa última geração, temas do trabalho, do mundo do trabalho, que eu acredito que seja bastante familiar ao nosso dia a dia. As unidades de negócio, as consultorias, os fornecedores internos e externos, todas as naturezas das atividades em si, os controles virtuais já começando, e até onde vai, até onde não vai, quais são as implicações, toda a surpresa de que podemos viver mais de 20 anos, vocês vão encontrar lá na enquete, e um aluno meu, o S, falou: professora, descobri que eu quero viver 120 anos ou mais. É uma projeção gostosa, mas bastante complexa, porque reduz a disponibilidade de trabalho para os jovens, né? São novas formas de organização social. Então, a realidade do envelhecimento, a questão das big datas, né? O desafio das auditorias, e agora já se faz auditorias importantes remotamente, muito interessante, o esforço do compliance, os desafios da justiça social, e esse escancaramento, né, da pobreza, né, o que acontece em relação a isso, o reconhecimento da diversidade, da inclusão e da legitimidade do diferente e da equidade do diferente, né, e suas implicações, o empreendedorismo, as questões de inovação, a internacionalização. A Covid é uma doença típica de internacionalização massiva, e a tecnologia. Então, a gente tem esses elementos, esse cenário de trabalho. Não se sabe se é carga ou sobrecarga. O que hoje a gente percebe que acontece em relação ao cotidiano da pandemia? Deixa eu só ver se há alguma pergunta aqui. Muito bem.
o que hoje nós temos, nós preparamos, eu, a Fabiana e o Aguinaldo, 3 quiz, bem curtinho, tá bem? Então, a primeira pergunta que vou pedir para vocês responderem é se vocês, dada a definição que eu dei, se vocês estão em sobrecarga de trabalho virtual ou não. Vocês vão ter 3 opções, sim, não, eu prefiro não responder. E aí vocês vão ter na tela, ao lado, o gráfico das respostas, tá bem? Então, eu vou pedir para a Fabiane disponibilizar a pergunta, ok? Então, Fabi, você está podendo disponibilizar o nosso quiz? O quiz está nesse Pools. Não sei se está em português, mas tem uns gráficos. Aí é só a pessoa clicar e já está ali, disponível. O que é o PUS? Professora, eu consigo disponibilizar o quiz, mas aí vai as 3 perguntas de uma vez, elas não vão separar. Boa, pode colocar, assim já resolve. Pode colocar? Pode, mais simples, porque o tempo está voando. Está todo mundo me ouvindo? Então, gente, Ouvimos bem. Todos ouvem? Então, temos aí os 3 quiz especiais para agora. O primeiro, você está com sobrecarga juntinho de trabalho virtual? Sim, não, prefiro não responder. Qual é a sua quantidade de trabalho virtual diária? Vocês podem somar várias atividades aqui. A questão é quanto tempo vocês ficam em situação síncrona, ou no celular, ou no tablet, ou no PC. A conversa com o vizinho à distância e na sacada não conta, tá bom? E a terceira questão, sempre a gente está dando a opção do prefiro não responder, que seria uma substituição do termo de consentimento. E a terceira é como está a qualidade de vida. Porque qual que é o sinal de que as coisas não vão bem? Quando a gente entra em sofrimento. E aí é o desafio da transformação, do sofrimento criativo, a consciência do sofrimento desagregador e outras implicações de adoecimento que tem sido largamente discutida. Tá bom? Então, peço para vocês responderem e o Aguinaldo vai colocar disponível os gráficos. Aí, em que momento você vai colocar, Aguinaldo, por favor? Professora, 75% já responderam. Assim que os 100% responder, eu vou exibir aqui na tela o resultado. Para todos, tá? Para nós e para todos os participantes. Obrigada. Tá bem. Mas pode acontecer que a gente não tenha 100% de resposta. Assim, então, mas já em 80, está crescendo. Não, 90. Tá ok. Tá bom? Você já está em 75. Então, pessoal, eu peço para vocês responderem. Claro que a gente quer 100%, mas vamos tentar projetar com 100. Depois pode projetar com mais ou não, Aguinaldo? Não, a partir do momento que eu encerrar, e de fato ela fica encerrada. Então, beleza. Então, vamos esperar um pouco. 83% no momento. Nossa, que legal. Gente, vamos chegar aos 95, pelo menos. Mas também sem estresse, tá? Bem, voltando à parte dos conceitos, o que a gente vai depois gerar as perguntas, o que a gente tem notado na pandemia? Uma integração absurda, com ou sem planejamento, né? Então, houve uma abertura, né? A Gestalt mudou. É permitido o quê? Né? Você fala em tal horário e tal, e isso tem uma implicação nos limites do que é atividade do trabalho contratada, do que não é e do que é disponibilidade, né? Que é a implicação do trabalho da sobrecarga. O uso da tecnologia, e aí é muito importante a gente observar a força de você ter um celular. São muitas histórias bonitas de quando você está com o seu celular e se comunicar, e quando você não está, por falta de dinheiro, porque o celular não está funcionando, porque descarregou. Então, esses aparelhos, né, eles são bastante fortes no nosso dia a dia. Eu fiquei pensando, a gente tem que fazer um mutirão para dar celular para todo mundo, né? Porque é um sinal de socorro, de atendimento, de acolhimento. O home office, né, que pode ser em qualquer lugar, e esses dias foi muito engraçado a venda de fundos, né? O meu computador está meio velhinho,
E aí eu recebi uma venda de fundos de biblioteca e outras coisas, né? Eu achei bem interessante, é um novo tipo de serviço, venda uma biblioteca. Né? É muito curioso os novos serviços que surgiram. De outro lado, uma alta performance, e é uma alta performance de capacitação múltipla dos vários papéis sociais, como eu vou mostrar já já. A outra é a realidade da crise sanitária. As pessoas estão adoecendo e estão morrendo. Então, 8 mil mortes no Brasil, 9 mil. É uma coisa inacreditável. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que está sendo menor do que em outras pandemias, mas é muito triste essa coisa que você pode morrer em 2, 3 dias do nada. Não, a gente sabe que não é do nada, mas a fragilidade individual ela é muito presente. A outra, o desafio pelo confinamento, que eu acredito que se a casa, o espaço for visto com carinho, ele vai ser um abrigo, ele vai ser uma caverna do bem. Né? A gente acaba voltando, tendo que aprender com com os primeiros humanos, né? E animais. A caverna é um lugar para se viver bem, né? E na nossa ainda pode ter conectividade. E aí a qualificação cognitiva e afetiva, a gente sabe de dados de sofrimento, de violência e outras dificuldades de convivência de vida ou morte. A pessoa não morre pela Covid e acaba morrendo por violência doméstica. E, do outro lado, se redescobre a questão da solidariedade da cidadania, que é um sinal de luz de que, sim, o ser humano é capaz de cuidar do ser humano. Né? O que a gente espera quando se... Oi? Pois não? Interromper, nós tivemos 88% e com a enquete agora encerrada. A senhora gostaria de compartilhar? Por que você quer encerrar com 88? Você já encerrou? É porque já bateu no tempo e não houveram mais respostas. Tem um tempo, tá ótimo, por favor. Eu posso disponibilizar ou a senhora quer em outro momento oportuno? Não, eu prefiro que você já disponibilize, também estou curiosa. Vamos ver? Segue. Você está com sobrecarga, sim, 75%, não 54%. Olha que interessante. E outro interessante, eu prefiro não responder. Muito bom. Qual é a quantidade de trabalho virtual diária? Esse é um outro dado bem importante, pessoal, porque a média do que a gente chamava os workaholics era de 12 a 16 horas no mundo. Olha que bacana, dos executivos. E aqui isso se ratifica. Então, a gente está numa dimensão dos workaholics, só que com uma outra dinâmica, tem um campo imenso para estudar. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, desculpem. É que meus colegas de língua espanhola pediram para eu falar devagar, despacitos e portunhol às vezes. Perdão. Então, o que eu queria ratificar é que estes 2 pontos, 8 a 11 e 12 a 15, reflete, sim, essa sensação de sobrecarga que é equivalente à dos workaholics. A gente vai poder entender melhor isso. A outra, a qualidade de vida péssima, 11%, razoável, que é aquele assim, tá bom, mas eu quero melhorar. Boa, que é o maior número, e excelente, que beleza. Acho que a gente tem bastante coisa, e depois, se vocês puderem fazer perguntas, tá às ordens. Aguinaldo, você pode fechar o... Claro, professora. Estou fechando. Caso a senhora precise voltar nesses dados, a gente consegue subir esse resultado final novamente. Tá? Obrigada. A Kátia Aires, de João Pessoa, professora da Federal da Paraíba, está me dizendo que o som tá falhando. E vamos tentar falar mais alto, eu vou falar mais devagar. Por favor, se continuar falhando, avisem, tá bem? Que a gente vai tentar ir ajustando. Tem alguma autonomia aqui. Então, a gente tem aí um dado, primeiro, que é um dado bastante importante, que é a nossa capacidade de registrar o que está acontecendo. Porque, às vezes, a gente vive situações de sobreposição, de estranhamento, e a gente não consegue identificar o que a gente está vivenciando. Né? Então, a gente teve 2, prefiro não responder, que é um índice bom. Talvez pela dificuldade de onde a gente está, né? Ou do momento. Então, o que se espera na pós-pandemia, né?
essa nova normalidade e voltar aquele item do primeiro slide nós temos que caminhar e construir nessa perspectiva do novo futuro. A gente vai caminhar junto, que é a nossa frase de fechamento hoje. O balanço de ganhos e perdas, redesenho de carreiras e salários, a gente tem todas as implicações contratuais, fortalecimento do profissionalismo, o que eu faço, por que eu faço, com quem eu faço, com que padrão ético e com que custo. A monetização ela está complexa, né? Novas demandas de treinamento e o reaquecimento de mercados e empregos. E essa seria uma perspectiva do novo futuro. Do ponto de vista da qualidade de vida, os eixos clássicos seriam o clima organizacional, que é o ambiente de relacionamento entre as pessoas presenciais, e agora é no lar, né? Como que está a pegada? Vai chover hoje, raios, o que será? Né? A redução de acidentes e doenças, aqui a gente tem as doenças de natureza psicossociais, além das clássicas ergonômicas, e a questão do sono e outras de transtorno, porque, em princípio, o trabalho virtual ele não tem fatores químicos tão visíveis, mas claro que a gente tem que estudar cada posto de trabalho. A melhoria da imagem, para quem que você trabalha, como você trabalha, quem é você, e a redução do estresse, né? O estresse que seria o estresse negativo. Lembrar que a percepção da sobrecarga envolve aquele conceito forte das motivações, o que me motiva para a ação, que me movimenta. Ela surge da necessidade, com as suas teorias, dos desejos de ser, ter e compartilhar. Envolve, quando a gente quer repensar a sobrecarga, as nossas competências, né? Aqui é o conceito clássico, conhecimento, habilidade e atitude. E esses novos elementos que têm sido tratados, que seria valores e emoções, eu acrescentaria um novo, que é uma capacidade de resiliência, né? Então, junto com a chave, a gente vai ter chaver, porque a gente precisa ser resiliente, tem as nossas marcas, as nossas histórias, mas a capacidade de mobilidade, de ação e de entrega, né? Então, talvez um novo conceito. Então, como se posicionar em relação a isso? Deixa eu conferir aqui o meu tempo para a gente poder ter algum tempinho para uma boa conversa, vai dar certinho. A ideia é: tenha vontade, oportunidade e conheça o seu estilo de vida. Sim, é importante trabalhar sem sobrecarga, de forma ética e sustentável, não deixar implicações para os outros. Esse trabalho, tanto eu como trabalhador, e também como gestor, e também como empregador, considerando os 3 níveis hierárquicos, né? O ego estratégico, o empregador, os diretores, o gestor, que é o seria o tático, as metas, os grupos, e o operacional, interno e externo, as entregas dos trabalhos operacionais. Vamos pensar que a gente é gestor ou a gente é empregador. Qual que é a ideia? A gente tem aqui uma menina, é uma figura clássica que foi publicada na revista Veja há algum tempo, diria algumas décadas. E vocês estão observando que ela está num ambiente bastante insalubre e que está fazendo um movimento pleno. Ela está com uma condição física, motora, biomotora íntegra. E qual que é a missão de quem gera emprego, quem produz emprego, ou quem também atua? É permitir que essa mesma energia, essa mesma ação, seja linda, plena, reveladora e de autoestima elevada, de valorização da pessoa. Então, sim, vamos fazer trabalho, mas que permita essa expressão plena da pessoa na sua luz, na sua competência, na sua transformação. Essa é a meta da não sobrecarga. A gente tem utilizado os marcadores BPSO, inspirados na Organização Mundial da Saúde, do biológico, psicológico, social, e em 2010 eles incluíram a questão da cultura local, que equivale um pouquinho ao nosso organizacional. Quais seriam as metas? A identidade na diversidade são clássicas para agora e para frente.
uma liderança autêntica, a felicidade e a alegria como parte da vida, a questão do sofrimento, do heroísmo, a gente sabe da frustração, é parte da lógica das necessidades. Mas alguma coisa que não seja ridicularizada, minimizada. Ela permite expressões bastante completas na nossa vida. A autorrealização e o reconhecimento da sociedade naquela atividade. Então, os entregadores, os enfermeiros, agora, né, esse fenômeno da enfermeira heroína é uma revolução. E atividades invisíveis, como as atividades do lar, passam a ser valorizadas, e com todas as suas demandas de poder e conflito e tudo mais. São respostas bastante interessantes que a gente tem recebido sobre, afinal, atividades do lar gera ou não gera sobrecarga? Sim, gera, pela sobreposição de responsabilidades no mesmo tempo. Família, cuidados, etc. Cachorro, os pets e tudo mais, né? Então, essa matéria que é super bonita da revista Pesquisa da FAPESP, que eu acho que recomendo a todos, ela já trazia, lá em 2015, olha, a gente está cheio de possibilidades de interação, não seja solitário. Isso é tão importante porque a gente tem visto esses casos mais fortes de radicalização, de piora das condições de depressão, de isolamento, de questões de vida e morte, e a gente tem que estar atento, porque são limites tão tênues. Se cuidados, a pessoa vive, e ela não faz a opção por interromper a vida, né? Então, essas questões do suicídio, a gente tem um grupo em Curitiba que trabalha fortemente, com bastante cuidado com essas questões de vida e morte. Então, é o lado mais intenso de precisa segurar essa onda, porque você pode viver muito, né? Não ser interrompido por uma escolha que nem sempre é a melhor. E aí, pessoal, aqui um pouquinho, né, no meu coração moçambicano, me acolto, um desafio. E o que vamos fazer para andar nesse futuro, nessa história? E nessa fala de Tuahir, do livro Terra Sonâmbula, para cada um de nós pensar, o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos. Então, pensamos nesse caminho da superação, da vacina, das pessoas não morrerem mais, de todo mundo ficar protegido, da revisão sobre condições de trabalho, da visibilidade e erradicação da pobreza, né? Então, é para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Então, vamos reconhecer esse nosso momento, essas nossas novas possibilidades, e vamos ser responsáveis por construir um futuro melhor, mais justo, menos adoecedor, com menos diversidade em termos de acesso à saúde e à própria vida. Então, era isso que eu queria mostrar da parte teórica, e agora a gente vai estar disponível para as perguntas, para as interações, para as críticas, o que for necessário. Alô? Agora eu ouço todo mundo. Como que a gente sabe? Eu te ouço. Ai, maravilha. Professora Lud pergunta, com o home office, a possibilidade de trabalhar por mais tempo e sem qualidade é maior ou não? Não, não é maior. Você pode ter mais qualidade porque você domina as condições ergonômicas imediatas. Postura, água, líquido, relaxamento, interação. E tem aquela história, acabou a bateria. 1 minutinho, então você está muito poderoso, né? Então, não, o trabalho remoto ele te dá mais qualidade de vida, embora
conta a lenda, e algumas realidades, que muitos estão querendo voltar para trabalhar, porque tem criança, cachorro, sogra, sogro, pai, mãe, todo mundo ali no ouvido, e tem que ser mais criativo na hora de trabalhar, né? E uma das minhas colegas, uma das pessoas falou, puxa, foi uma das minhas alunas a Manuela, se não der atenção, os filhos reclamam, mãe, você está trabalhando, vem almoçar comigo. Então, não, foi a Fabi que falou, foi a própria Fabi, agora que eu estou lembrando. Porque você está ali, então, eu quero dizer, empoderem-se. Vocês são profissionais do trabalho, vocês estão executando, vocês estão interagindo. Tenta conhecer, fazer paradas obrigatórias, tenha uma agenda de qualidade de vida. E o que envolve essa agenda? Pelo menos uma ou duas ações biológicas, uma ou duas ações psicológicas, uma ou duas sociais e organizacionais. Não adianta você entregar tudo conforme bater meta e depois não conseguir dormir, ter que tomar um monte de remédio. Ou não adianta você atender... Claro, eu acho que a gente tem novas oportunidades, com família e tudo mais, mas é muito importante você fazer um pequeno balanço, pelo menos a cada 48 horas. Tá. Será que está bem respondido? Sim. Pessoal, queridos... Oi, são muitos queridos aqui. Nossa Senhora. O André está perguntando se com a revolução digital que cresceu e apareceu de verdade agora na época da quarentena, você acha que o Brasil está preparado do ponto de vista qualificação, educação, para o desafio do mundo pós-Covid? Não, não está. Já não estava antes, agora não está. Mas, e aqui está o Bruno Ikeuchi, que é lá da Secretaria de Educação, é a oportunidade de você fazer revolução disso. Vamos fazer linguagem digital, vamos... Os cursos, do ponto de vista cognitivo, a educação à distância, ela é muito mais exigente. A pessoa tem que estudar muito mais certinho e o professor também tem que estudar mais certinho. Tá bem, é um pouco mais engessado, não tem aquela autonomia da criação, da interação, mas tem a vantagem da parte cognitiva, tem a desvantagem da parte afetiva. Mas eu acredito que a gente vai fazer bastante esforço e pode atingir uns 60%, 70%. Por quê? Porque a pobreza é muito grande e a desigualdade social. Então, acho que junto com a educação e a qualificação tecnológica, precisaria alimentação, higiene, habitação, junto. Porque dormir num lugar úmido, com frio, e depois, né? Embora a gente saiba que tem a gente que ainda assim tem um bom desenvolvimento profissional. A gente tem casos que são surpreendentes de superação da privação do mínimo de vida sanitária e higiênica no dia a dia. Professora, tem uma coisa interessante aqui. Trabalhando em home office, se a pessoa sofre um acidente em casa, é considerado acidente de trabalho? Como as organizações devem se posicionar com isso? Muito boa essa pergunta, Boa. Porque tem uma questão que é a seguinte: você está disponível para a empresa naquele horário, mesmo que você dá umas paradinhas para ir ver comida, atender criança ou ver uma compra, você está disponível naquele horário. Então, sim, é acidente de trabalho. Por isso que eu achei que favoreceu muito o fato da Covid ser considerada acidente de trabalho. Né, doença do trabalho. Então, esse nexo causal. Claro que vai ter que ter uma jurisprudência. Eu queria pedir um favor. Se os meus colegas participantes de língua espanhola ou de língua portuguesa de Moçambique não estiverem compreendendo, por favor, me sinalizem, que eu posso falar mais devagar, porque às vezes eu me empolgo. Aí você me fala, tá bom? Eu tinha prometido que ia ser mais comportadinha, mas está difícil. Pode deixar. A Simone pergunta, pós-pandemia, muitas empresas irão aderir ao home office. O que a senhora acha? Bom, muitas dizem que sim, outras dizem que sim, mas não vão fazer. A gente tem a questão do custo e tem a questão da possibilidade de escolha. Teletrabalho, já existe a associação de teletrabalho há pelo menos 20 anos no Brasil. Então, eu acho que ela é interessante, mas ela pressupõe
uma possibilidade de flexibilizar. Por quê? Há alguns relatos de que o trabalho virtual afasta da cultura organizacional, do olho no olho em termos de confiança, credibilidade, agilidade de decisões e a questão dos propósitos do trabalho e da empresa, né? Então, eu acho que sim, é interessante, mas ela tem que ter um contexto, e é uma coisa simples, não é uma coisa complicada de criar esse contexto, porque já há uma consciência social da legitimidade. Olha, tá, eu vou trabalhar em casa, isso vai custar tanto, você me dá tal computador, tal. Eu, particularmente, acho que vai ser uma boa coisa. Agora, se há empregadores ou gestores que são excessivamente ambiciosos, às vezes meio rude na questão de quem é subalterno, aí precisa, além da educação tecnológica, a questão da liderança autêntica e daqueles fatores que foram sinalizados ali sobre as possibilidades do pós-pandemia. Professora, preciso Pois não, encerrar. querida. Nossa, voou! Adorei o encontro. Espero que vocês Voou, tenham pessoal! gostado. Não, mas a gente tem 10 minutinhos, não, termina mesmo. Termina mesmo. Eu Tá bem. deixei o link para quem quer aprofundar o assunto com a professora, ao vivo nos dias 25, 26 e 27, o curso de Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho diante da Covid-19. São 9 horas de curso, das 19h30 às 22h30. Deixei o link aqui no chat para vocês. Deixei também o link com a pesquisa completa que a professora está fazendo nessa época de pandemia. Foi rápida no gatilho, né? Mais ou menos, horas e horas. E o Paulo e o Thiago me ajudar. Se a professora disponibilizar, eu tenho a apresentação. Se ela permitir, eu vou compartilhar claro. com todos os inscritos. Daqui a uns 2, 3 dias, esse vídeo vocês podem acessar, revivenciar ele lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Se eu não fiz a sua pergunta para a professora, você ainda tem o canal de eventos, que é o eventos@fia.com.br. Eu posso redirecionar a sua pergunta para ela. Sim, e Fabi, lembra, eu vou dar 4 bolsas, porque esse é um curso pago, ele nem é tão caro. Bom, eu acho tudo caro, mas a ideia é que a gente sorteie 4 bolsas integrais, e depois, se alguém quiser negociar ou tudo mais, é um curso que a gente já fez presencial em outubro, muitos alunos estão aqui que participaram, é o professor Esdras, agora fazer o merchandising, né? O professor Esdras, a Stephanie e o Rodolfo. Então, a gente fez a primeira tentativa de ela ser virtual, e aí eu vou sortear bolsas. E qual que é o intuito? Que vocês possam participar e vocês serão muito bem-vindos. Eu quero agradecer muito, o tempo voou, espero que para vocês também. É uma emoção muito grande estar fazendo isso, e tenho certeza que é o começo de uma conversa longa. E não deixem ficar sobrecarga barato. Está com sobrecarga? Começa a negociar com ela, entender o que é. Não é hora extra que a empresa vai pagar mais, não é isso. É vocês com muita coisa para fazer, com risco de adoecer, e adoecer quem está perto. Porque a gente fica mal-humorado, aquelas coisas que todo mundo sabe. Obrigada, E professora. não é TPM, é sobrecarga. Tá? Generosidade tamanha. Você acompanha a nossa agenda no nosso site, no nosso LinkedIn. Na semana que vem, na segunda-feira, gestão de projetos para quem estiver interessado. Fique em casa, um bom final de semana para todos e um feliz Dia das Mães para todas. Para vocês todas também. Agora vamos lá para nossa outra obrigação. Faz Boa parte. noite, gente. Um prazer. Você vai se Obrigada, sentir poderosa. Aguinaldo, pelo suporte. Obrigada a você, Fabi, Guinaldo, e a todos que participaram. Obrigada mesmo. Estou muito feliz.